o presidente da Câmara de Vereadores, o Ito Carlos Adriano Krieger, que vai conversar com a gente sobre diversos assuntos aí. E, primeiramente, claro, cumprimentar aí o presidente da Câmara. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia a toda a equipe da Cultura e também a todos os ouvintes e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A última vez que eu vi o Ito pessoalmente foi naquela cobertura que a gente fez de um acidente que aconteceu lá na rua Oscar Pischi, na semana que passou aí, em que dois veículos envolvidos, um inclusive, você lembra disso? Um inclusive ficou pendurado no muro de uma residência e o Ito estava por lá, passando por lá e estava cuidando do trânsito, né, Ito? Exatamente, sempre procurando auxiliar nesses momentos difíceis, sem o intuito de querer aparecer, grato pela divulgação, mas a gente está lá sempre querendo fazer o bem para ajudar sem saber a quem. Pois é, né? Naquele momento lá não tinha a guarda de trânsito, não tinha se locomovido até o local, enfim, estava o corpo de bombeiros, situação complicada por lá, o Ito estava ajudando a controlar o trânsito, fazendo, claro, seu papel aí de vereador, né? E presidente da Câmara já não é uma atribuição do presidente da Câmara, mas como vereador está ali auxiliando a comunidade. Esse é o papel do vereador. Mas, Ito, vamos lá, deixando esses comentários que são importantes a gente fazer e reconhecer aqui também, mas a gente quer abordar aqui alguns temas, né, que tem, claro, tomado conta da cidade de Timbó, dos bastidores da política de Timbó. E um deles é a questão do relacionamento do Ito, do vereador Carlos Adriano Krieger, e também, claro, do presidente da Câmara, né? Porque o Ito, além de tudo, traz esse cargo, ocupa esse cargo nesse momento de presidente da Câmara com o executivo, com o prefeito Flávio Bussi. Depois dessa situação ali do almoço, que você mesmo falou lá na Câmara de Vereadores que você foi convidado também, enfim, mas em que determinado momento ali repercutiu a tua fala, né, de que o prefeito precisa avaliar se ele quer você na base de apoio, enfim. Como é que está o teu relacionamento? Depois disso, teve contato com o Flávio? Como é que está o relacionamento do presidente da Câmara com o prefeito de Timbó? Para que as pessoas possam compreender um pouquinho, a gente só é responsável pelo que fala. O que cada um entende, aí é uma coisa individual. O que aconteceu? A gente, por inconformidade de opiniões, isso antes já da viagem dele para a Alemanha, já havia uma certa falha de comunicação ali. E acabou não sendo resolvido antes dele ir para a Alemanha. Acabou indo para a Alemanha, voltou, sabia que tinha esse problema a resolver e não nos procurou para resolvê-lo. Procurou sim, procurou querer mandar que eu fosse lá no gabinete para resolver o problema. Algumas vezes, onde já houveram essas situações, a gente acabou fazendo isso aí. Só que tudo tem um limite e a gente também espera a reciprocidade de que o Poder Executivo venha conversar com o Poder Legislativo de uma forma igualitária. Afinal, são dois poderes independentes. Desde a campanha eu sempre falei, eu não tenho cabresto. E aí entra aquela questão, me conhecendo, você pode optar, você quer andar ao meu lado ou você quer que eu seja uma pedra no caminho. O que quer dizer isso? Trabalhar com a base. O que é ser base do governo? Nós participamos, os vereadores do PL, da elaboração do plano de governo. Ou seja, quando temos ações de governo, a gente gostaria de estar participando junto. E não apenas recebendo as notícias de que foi executado isso, aquilo e aquele outro. Porque o que acontece? Quando você participa do processo, você tira todas as suas dúvidas, algumas coisas você traz como dúvidas e vai ter que ser sanada para daí dar prosseguimento. E não primeiro jogar a público para depois os vereadores terem que defender a ideia. Então, assim, houve uma falta de interesse, sim, do prefeito em resolver a situação. Fui convidado para aquele almoço, porém, achei, e aí vem o papel do líder de partido, né? Ele, aliás, não líder de partido, o líder de governo, que estava procurando resolver a situação, me convidou para o almoço. Eu até achei que fosse eu, o prefeito e talvez o líder de governo para resolver a situação, mas não, era para ser uma reunião de base.
me desculpe, mas Ito, se eu tenho um problema a resolver, primeiro vou resolver esse problema, depois eu vou sentar contigo para daí a gente dar continuidade do processo. Então, assim, houve uma falta de interesse, sim, por parte do prefeito em querer resolver a situação, e agora fica mais difícil ainda, porque ao invés dele ter tirado aquela meia hora para vir conversar comigo, para botar o trem de volta aos trilhos, optou em fazer mais barulho ainda. Então fica um pouquinho mais complicado, né? Então, pessoalmente, vocês dois não conversaram ainda a respeito da situação? Não. Pessoalmente. Ainda não. E tu tens um caso específico disso em que você acha que a Câmara de Vereadores ou a base aliada ali do prefeito deveria ter participado e não só ter sido informada? Qual é um caso específico disso? Olha, hoje, falando em pedras no caminho, se você anda pela cidade, você observa que em várias ruas tem pedras de calçamento colocadas na calçada, onde que seja problema do SAMAI ou seja problema da Secretaria de Obras, essas pedras não estão voltando para o lugar, e já faz algum tempinho. Então, assim, participar tanto dos planos de governo, mas também nessas ações do governo, que mesmo que sejam reativas, e são pedidos tanto dos cidadãos que apoiam os vereadores da base, como os outros vereadores. A gente fica lá fazendo pedido de providência, recolocar pedra de calçamento em tal via, e é isso que está faltando. Fazer com que as nossas demandas sejam atendidas de uma forma geral. Pois é, e diante desses comentários que você acabou de fazer aqui agora, existe alguma possibilidade de o Ito vir a deixar a base de apoio ao governo? O Ito vai agir normal como sempre agiu. A diferença é que, o que eu sempre falei é que até então as portas estavam abertas para a gente chegar e resolver o problema de uma forma mais imediata, porque o processo legal é o vereador fazer o seu pedido de informação, fazer o seu pedido de providência, fazer o seu requerimento. A diferença é o seguinte: pedido de informação, você pergunta sobre determinada situação, eles devem te responder e aquela resposta ela vem verdadeira e não pode fugir da realidade. Um pedido de providências, quando o vereador faz lá o pedido de providências para a recolocação das pedras da rua Eduardo Frederico Mair, ela é uma cobrança, mas ela não tem amparo legal para você chegar daqui a um mês e dizer, por que ainda não foi feito? É uma sugestão. Uma indicação. Eu gostaria que agora parece que o assunto recente é uma conversa da FURB trazer cursos superiores ali na Uniaselv. Tá aí um detalhe. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Os outros vereadores também não sabiam do assunto. O que às vezes pode acontecer são informações desencontradas nesse caso. Então, deveria ser feito. A indicação é a sugestão, como essa ali, trazer. Só que aí vamos falar o seguinte: no final do ano passado, salvo engano, não recordo certo o ano, havia um pedido do prefeito, ou um projeto de lei do prefeito, para que se vendesse a Uniaselv ali, acho que era 5 milhões, e ainda foi prometido esse dinheiro para a questão da macrodrenagem da Rua Áustria, para botar uma pressão popular em cima dos vereadores para aprovarem o projeto. O Ministério Público interveio porque não existe uma segurança jurídica de que aquilo ali é do município já. Então, assim, vamos começar esse projeto, vai ter que ter o aval de alguém, porque daqui a pouco a FURB se instala ali e se o judiciário, o MP, decide que o imóvel pertença ao grupo da Uniaselv, como é que vai ficar? Então, nós precisamos ter essa segurança e não simplesmente jogar as coisas ao vento assim, sem ter esse amparo jurídico. Eu não sei se pode ou se não pode, eu tenho essa dúvida, porque nós fomos chamados, assim como o prefeito, no MP, e a recomendação era: recusem o projeto e para o prefeito retire o projeto. E foi o que aconteceu, o prefeito retirou o projeto, segundo uma recomendação do MP. Então nós precisamos participar seriamente desses processos. Ito, isso tudo gera certamente comentários dentro da própria Câmara de Vereadores, né? Essa sua postura, enfim, que todo mundo conhece como é que é o vereador Ito, enfim, e como é que está o teu relacionamento agora do presidente da Câmara com a base aliada, com os demais vereadores e com a oposição?
Não tenho nenhuma reclamação de nenhum vereador. Lá nós nos tratamos com igualdade. Temos alguns assuntos que dizem respeito, sim, aos vereadores do PL, da base, mas inclusive até o Fabrício, no qual a gente colocou a questão da CPI, da assistência social. Nós temos um bom relacionamento, a conversa, não tem problema nenhum. Mas o enrosco vem de onde a gente menos espera, né? Então, estamos tratando os vereadores lá com igualdade. Não é da mesma forma que o executivo faz. Porque se o executivo tratasse os vereadores com igualdade, nós não teríamos vereador que trabalha no executivo com uma flexibilização do horário, enquanto que tem uma servidora que não pode voltar ao trabalho por causa disso. Ou seja, não é um tratamento igualitário. E sim, vamos agora começar a mexer. Estávamos aguardando um posicionamento. Como não houve posicionamento, agora a gente vai buscar a forma legal, o amparo jurídico, para que ou essa servidora volte a trabalhar no SAMAI, ou que o outro servidor vai ter que explicar certinho por que um pode e o outro não pode. Muito bem, e já que você puxou o tema ali do vereador Fabrício, teve uma outra situação envolvendo o Fabrício, que foi aquele estudo, né? O estudo sobre o ajuste dos salários dos vereadores, e aí com inclusão de salário alimentação, do cartão corporativo, isso acabou gerando, né, uma celeuma na cidade com relação a esse assunto. O Fabrício veio aqui, a gente convidou já na semana seguinte, ou no dia seguinte em que o assunto saiu aí nos portais aqui de informação aqui da cidade, e a gente repercutiu a partir de uma conversa que teve com o Fabrício. Ele explicou que isso foi um estudo que está sendo solicitado para não deixar isso lá para a última hora, para não ser avaliado lá na última hora. Explicou essa situação, por exemplo, do cartão corporativo, que seria para essas viagens que muitos vereadores às vezes precisam fazer para buscar recursos, enfim. E qual é o teu posicionamento específico a respeito disso, Vitor? Aí a gente pede para quem está ouvindo, vamos separar as coisas. Primeiro, como presidente da casa, eu não posso impedir qualquer vereador para fazer qualquer requerimento, a não ser que o requerimento seja ilegal. E isso, como presidente, eu posso interferir. A questão do estudo é uma coisa que você, além de fazer o estudo para os salários de vereadores, que é feito pela legislatura, e uma coisa que tem que ficar bem clara: o vereador, quando faz esse estudo, é para dizer que vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro, para apresentar o impacto financeiro. Para acontecer o aumento, o estudo ele pode acontecer, mas o aumento ele só acontece quando se apresenta um projeto. E aí sim, é nesse momento que apresentou um projeto de aumento de salário para os vereadores, que a imprensa deve se manifestar, não é nem pode. Só que as pessoas devem entender o seguinte, que esse projeto, ele não vai me beneficiar agora no meu mandato e nem qualquer outro vereador. Se o meu critério para votar no ITO é porque ele aprovou o aumento de vereadores, ótimo, eu tenho que respeitar esse critério. Mas nós temos 4 anos de trabalho e cada um tem que saber como vota. A questão de cartão corporativo, o adiantamento de valores e também, enfim, são ferramentas. Vale alimentação. Vale alimentação foi uma coisa que talvez tenha sido colocada lá em descuido, porque assim, falando politicamente, era mais fácil botar 500, 800 reais a mais no aumento do salário e não ter vale alimentação, e o povo nem ficava sabendo. Mas enfim, foi feito um estudo. Inclusive foi falado que esse estudo ele não é pago externamente, é feito interno dentro da Câmara, onde que o contador apresenta no período os impactos financeiros que devem ocorrer. Foi acrescentado o aumento ali porque nós tivemos que fazer um estudo para uma vaga de na Secretaria Legislativa, um do controle interno e mais um administrativo. Então, antes de criar o cargo, porque o cargo nem existe, nós temos que apresentar esse estudo. E essa questão, esse requerimento do vereador Fabrício entrou também. Então, ou seja, não tem nada ilegal da apresentação do projeto, do estudo do vereador Fabrício, mesmo porque o estudo foi feito. O estudo até foi pedido para o contador, faça uma avaliação para chegar até R$ 8.500, e isso está lá feito.
Se a gente for analisar, e aí deixem registrado, é bem capaz que em 2029 o salário do vereador já esteja mais ou menos isso pelas correções necessárias. Mas, para haver esse aumento, teria que ter realmente um projeto. E aí sim o cidadão pode chegar para o vereador e dizer, não, eu não gostei de ti porque tu votou o projeto de aumento. Mas o cidadão sabe que o vereador aqui em Timbó, ele só tem o seu subsídio? Ele sabe disso? Ele sabe, e às vezes eles nos comparam a Indaial, Pomerode. Bom, o vereador em Timbó, vamos botar na mão o que o vereador em Timbó tem de benefício. Ele tem o subsídio. Só. Ele não tem 13º, não tem férias, não tem nada disso. Ele não tem um assessor pessoal, como em outras cidades, ou tem. Veículos à disposição. Nós temos um veículo na Câmara apenas, que é utilizado pelos servidores e também pelos vereadores. Se o vereador quiser ir a Florianópolis em busca de recursos com os deputados, ele vai para lá, ele pode requerer o carro, ele vai ganhar o carro com combustível, com a isenção ali do pedágio, mais o estacionamento e o almoço, o vereador deve pagar. Se for um deputado que às vezes não pega um bandejão ali e vai num restaurante mais caro, se o vereador tiver que acompanhar lá um almoço de R$200, já sai num grande prejuízo. A gente sabe que 5 mil, que é mais ou menos a média que sobe para o vereador, é um salário alto. Nós temos, dependendo como a gente comparar. Agora, se a gente quiser comparar com o maior, tipo com o judiciário, aí ele é baixo também, de igual forma com o trabalhador na área privada, né? Então, nós só temos isso aí. É só viagem a Brasília, nós não temos despesas pagas. Se nós formos para lá, ou nós temos um conhecido que possa nos dar teto e aí se vira com a alimentação, ou então não vai. Será que nós limitarmos a quase que um voluntariado, claro que falta muito, porque de 5 mil para voluntário a gente sabe que é uma diferença muito grande, mas se nós limitarmos, nós não vamos estar colocando que só quem tenha dinheiro possa participar? Porque aí, como eu não tenho amigo rico, eu sou da classe média baixa, eu não tenho dinheiro para ir para Brasília, eu também não tenho condições de ir lá tentar buscar alguma emenda, alguma coisa desse tipo. Importante dizer que a questão das emendas, os vereadores, os deputados, junto aos deputados federais, estaduais, a gente consegue dar um apoio, mas quando a gente quer uma emenda, a gente precisa ter projeto. E o que se constatou hoje em dia é que o mais falta na nossa prefeitura são projetos. Para tudo está faltando projeto. Então, quem quiser abrir uma empresa de projetos, acho que a prefeitura pode começar a comprar projetos, porque as obras não saem por falta de projeto. Voltando às despesas, nós temos uma Câmara enxuta, com 6 servidores efetivos e 6 comissionados. 3 assessores parlamentares que nos auxiliam a fazer as indicações, os pedidos de providências, os pedidos de informações, os requerimentos, juntamente com os demais, nos auxiliam com as sessões solenes, com as especiais, principalmente, de moção de aplauso, a entrega de títulos honoríficos, tudo isso, existe um trabalho atrás disso, que é feito de maneira criteriosa pela nossa Câmara, que é exemplo para muitas câmaras, e na hora que se fala do salário, Timbó tá grande, tá igual às outras, mas não vem o que as outras têm. Nessa hora é fácil comparar. Mas, por exemplo, sabe o salário do presidente da Câmara de Indaial? R$15 mil. O salário do vereador de Indaial, R$10 mil. Sim, eles têm quase o dobro de população aqui e tal, mas fazem o mesmo trabalho que a gente tem uma arrecadação. Lembrando que a fatia do bolo orçamentária que nós temos, nós não gastamos nem a metade. Não é nem gastar, é investir. Porque se a gente tem um vereador que trabalha, que busca emenda, e que a população vai lá e cobra o trabalho dele, nós teríamos sempre uma política melhor. Agora, o que não pode se esperar é que as pessoas que muitas vezes estão nos criticando são as mesmas que estão lá vendendo uma rifa, que estão vendendo aquilo, uma feijoada, ou querem um patrocínio. Já existiu épocas que os vereadores se mantinham no poder dessa forma. Hoje em dia, não. Hoje em dia, alguns vereadores até auxiliam, mas de uma maneira moderada. E a gente é alvo de crítica a todo momento.
o retorno das despesas. Então, o cartão corporativo, talvez as pessoas imaginem que esse cartão corporativo seja igual ao do Lula, né? Que tenha 100 anos de sigilo e que seja ilimitado. Não, o cartão corporativo ele é o que é como se fosse um cartão de crédito. É justamente para pagar as despesas. E nós temos isso na prefeitura. É só a ferramenta para utilização. Sabia que no início do ano nós tivemos o falecimento de uma autoridade e na empolgação e também respeito, a gente comprou uma coroa de flores, enviou em nome da Câmara e sabe que nós não temos amparo legal para ressarcir esse dinheiro? Então, das duas, uma. Ou eu pago com o meu dinheiro ou nós fazemos uma vaquinha lá. Será que o timboense tem orgulho dos vereadores que fazem vaquinha para pagar algumas despesas que não estão amparadas em lei? Então, a gente precisa refletir. O estudo que o vereador Fabrício colocou não é ilegal. Se as pessoas acham que é imoral, ótimo, elas têm direito de colocar, porque o meu salário é 2.000 e o vereador ganha 5.000. O vereador, ele deve estar solícito à população 24 horas por dia. São várias as vezes que a gente vai no mercado para buscar apenas 1 quilo de sal. E aí você encontra pessoas que sabem que você... eu precisava falar com você. E não adianta você dizer que a sopa está no fogo esperando sal, porque você vai ter que atender. Então são coisas que acontecem que algumas pessoas, porque a maioria, elas entendem o trabalho de vereador. A gente fala de uma minoria que quer ganhar no grito, quer falar coisas no grito e denegrir a imagem dos vereadores de uma forma que não tem necessidade. Se vier com esse papo para cima de mim, vai ter resposta também. Então, é assim que acontece. Inclusive, nós tivemos um desentendimento aí, e acabamos até falando com o Jeter aqui no intervalo sobre uma situação que ocorreu de uma reunião ali de Indaial, né? Exato. O que eu passei para ele, o que me deixou chateado foram as palavras de ser um ato imperdoável, e sim, nós fomos avisados, deveríamos ter ido, sim, a gente reconhece que errou sem problema nenhum e vamos melhorar nesse sentido. E a outra situação foi a questão do vassoura nova deveria varrer bem. É outra situação que, assim, nós temos vereadores ali, só eu e o Fabrício que somos mais antigos, o Jonathan vem em terceiro lugar porque ele teve só 2 anos do mandato anterior, mas os demais são todos novos na política. Eles estão aprendendo. Inclusive, eles pedem para a gente como funciona, eles pedem para assessoria. Existe uma amizade grande e a relação de passar o conhecimento para os demais vereadores, ela é franca e sincera. E nós estamos fazendo um bom trabalho. Então, assim, quando quiserem nos avaliar por mandato, esperem chegar final de 2028. Aí vocês podem falar, não, realmente essa legislatura foi pior do que as demais. Agora, com 5 meses de mandato, não façam essa avaliação. É muito chato para quem está lá, está sendo avaliado em tão pouco tempo, não deu nem tempo de mostrar o trabalho que pode ser feito. Diferente de outras legislaturas que nós tivemos casos muito extravagantes. Nós tivemos vereadores que saíram do cargo para assumir secretarias. Aqui ninguém saiu do cargo. Ninguém teve benefício pessoal para qualquer coisa. Nós vereadores que foram presos. E aí? Então, sim, né? Então, a gente repercutiu muito esse caso, né, aqui na Rádio Cultura, no caso daquele vereador que esteve envolvido aí em um crime, né, aconteceu lá no Dr. Pedrinho. Sim. E foi inclusive presidente da Câmara também, né? Mas enfim, Ito, só para a gente finalizar, então. O tempo passa rápido demais, né? Quando o papo é bom, o tempo voa por aqui. Com também na Rádio Cultura. Eu só quero sempre deixar aqui os nossos microfones à sua disposição, né? Como de todos os vereadores aqui da cidade de Timbó. E houve até um comentário que você fez aí numa outra emissora de Rio do César, né, de que em função desses acontecimentos todos, da questão ali da Câmara do aumento de salários, dessa questão do comentário, talvez aqui do Jeter, que você já se manifestou aqui, de que a imprensa estaria saindo dos trilhos, foi mais ou menos isso, alguma coisa que você comentou lá, mas nós queremos sempre deixar os microfones abertos e dizer que
o fato, né, você sempre vai ter aqui um espaço para colocar os teus posicionamentos, como teve agora, né, e qualquer vereador também, né? Eu acho que a liberdade da imprensa e a liberdade do vereador, por exemplo, estar lá no parlamento colocando o seu posicionamento é muito importante. É isso que a gente precisa primar, né, Ito? Sim, não, com certeza, né? Por isso que a gente até já conversou, apesar de ser rapidinho ali, mas a gente, se tiver oportunidade, vai conversar mais, e ninguém, em nenhum momento, quer calar a imprensa. As portas da Câmara estão abertas para isso. Os vereadores que buscam, que estão envolvidos em situações conflitantes também pode ser procurado. Houve sim um desencontro nas informações por parte da a emissão da opinião. Eu me manifestei contrário na Câmara aqui. Mas assim, só coloquei o meu posicionamento na Câmara e depois não tive mais nenhum problema em falar em qualquer tipo de comentário que a rádio teve. E sim, a rádio tem que fazer o seu papel, não é nenhum direito, é um dever, né? A rádio tem que ir atrás, tem que comunicar. Existe, até não precisaria nem estar falando, mas andaram soltando ali um áudio onde que eu solicito ao secretário que um determinado servidor estivesse na portaria e pode aparecer a qualquer momento. Então eu prefiro já deixar registrado aqui que sim, esse áudio teve sim. O que aconteceu? O servidor, ele se afastou por problema de saúde, aí o outro servidor já gostaria de estar trabalhando isso aí já desde o início do ano, não foi possível, solicitou a vaga, passaram para ele que teriam muitas pessoas na sua frente para assumir a vaga. E aí eu mandei o áudio que deveria ser aquele servidor. Mas também não tive retorno, porque aí você vê o peso do cargo da presidência da Câmara, porque eu não consegui nem que o servidor assumisse o cargo de porteiro, né? E até hoje, já faz uns 3 meses, que em determinado período não tem servidor na portaria. Na terça-feira passada, já deu para sentir um pouco mais de como a gente vai trabalhar, porque na ciclovia da rua Oscar Pisque estavam 2 Bobcats paradas na ciclovia. Saindo da sessão, foi dado um prazo para que se retirasse de lá. Houve problemas mecânicos, ficaram. O secretário veio lá com mais um servidor para isolar a área. Não, tinha que tirar de lá. Tiveram que ir atrás de veículos de remoção, colocaram na calçada, que é só mato, porém tinha que tirar de lá. É o tipo de situação que eu não aceitava e, inclusive, meu jeito de ser, falei para o secretário, ou tira da ciclovia ou vai ser guinchado. Eu mesmo faço a ligação para o 190 para recolher o patrimônio público que está, sim, oferecendo perigo para o ciclista. Então, assim, a opinião, ela tem que ser falada da imprensa. Claro que palavras, eu também muitas vezes uso palavras que podem ser interpretadas diferentes, mas a minha relação aqui com a Rádio Cultura continua a mesma e quando precisar de um barulho aí, pode chamar que estamos aí. Um abraço, Ito. Obrigado, Odair.